Um backup eficiente, testado, alinhado com as necessidades do negócio sempre foi um dos principais controles de segurança da informação existentes. Mas não se iluda, o seu backup não vai resolver todos os seus problemas. Talvez um dos melhores conselhos que qualquer especialista em segurança da informação pode dar, e isso já está bem batido, é que um bom backup ele tem que ser testado, ele tem que ser alinhado com o negócio, ele tem que ser eficiente e isso vai ser um dos melhores controles que a sua empresa pode ter. Mas é um erro achar que o backup vai te salvar em qualquer situação. Eventualmente, eu tenho visto alguns profissionais que estão, de certa forma, muito confiantes de que eles estão seguros pelo simples fato de manter um backup interno. E aqui eu não vou nem entrar no debate se o backup se ele está sendo testado, se ele está, enfim, configurado da forma correta, se a recorrência que ele é feito atende às necessidades do negócio. Não. Vamos supor que isso tudo já esteja sendo feito da forma correta. Mesmo assim, ele não vai te salvar de todos os problemas. Isso porque, a partir de 2019, mais ou menos, um grupo hacker chamado Maze inovou, teve uma ideia brilhante, onde eles passaram a adicionar uma camada extra dentro dos seus ataques. Para quem não sabe, o ransomware hoje é um dos principais problemas cibernéticos, talvez dos últimos 5, 6 anos, mas ele vem também crescendo em termos de complicações e de complexidade nesses últimos anos. Para quem não sabe, aqui de forma bem simplista, tá? O ransomware, basicamente, qual que é o seu foco primário, digamos assim? Ele busca ganhar acesso em um ambiente e então criptografar os dados que estão ali dentro, né? Tornando-os indisponíveis. No nosso vídeo passado, a gente falou como um ataque de ransomware consegue quebrar todos os 3 pilares da segurança da informação. E então, o grupo hacker, ou enfim, aquele hacker, ele vai cobrar um pagamento, né? Uma extorsão, daí o termo ransom, que em inglês é extorsão, ou seja, ransomware é um software de extorsão. Então, esse grupo cobra isso para que seja liberado uma chave de descriptografia para que a empresa então possa ter acesso aos seus dados novamente. Até aí tudo bem, tá? Assim, entre aspas. Porque se você tiver um bom backup, você não vai precisar pagar esse resgate, haja vista que você consegue então recuperar os dados do seu backup. E aí não é um desastre se os seus dados ali em operação forem criptografados, porque você pode puxar eles do seu backup. Mas em 2019 tudo mudou e hoje em dia o seu backup não resolve mais. Vamos vir aqui para a prancheta aqui para eu poder passar para vocês. Então, como eu disse, em 2019, ao que tudo indica, o primeiro grupo que começou a utilizar a extorsão dupla, ou seja, uma camada adicional de extorsão, foi o grupo Maze. E basicamente como é que isso funciona? Então, eu vou ilustrar aqui, tá bom? A sua empresa, tá? E aí com os dados, por exemplo, A, B e C. Então, a sua empresa tem um bom backup, ela, sei lá, ela realiza backup em nuvem, backup offline, existe redundância de backup, esse backup ele é protegido, a rotina de backup está alinhada com o que o negócio precisa, beleza, então vocês mantêm aqui, certo, então vocês mantêm aqui o seu backup dos dados A, B e C. E aí, sempre que vocês precisam, vocês puxam esse backup. Show de bola. Mas aí entra o grupo hacker. E aí, como eu tinha dito, o foco inicial, digamos assim, eles vêm aqui e então eles fazem esses dados aqui, por exemplo, serem criptografados, ou seja, de ABC vira XYZ, ou seja, não são dados corretos. Enfim, isso aí acho que é o mais simples, vocês já estão cansados de saber.
Mas agora, o que que o grupo faz, tá? ABC. Quando eles ganham acesso, a primeira coisa que eles buscam é vir dentro do seu ambiente e fazer uma cópia dos dados ABC. Ou seja, seus dados foram vazados. Eles têm acesso aos seus dados. E aí, depois disso, eles vêm aqui e cifram os seus dados, tá bom? Com base nisso, eles fazem duas coisas, que é a primeira extorsão, ou seja, eles pedem um resgate para que você tenha os seus dados de volta. Não vou entrar aqui no mérito se deve pagar, se não deve, se deve responder, se não deve. É muito complexo isso e cabe em um outro vídeo. Mas, aqui para o nosso exemplo, vamos supor que a empresa decidiu pagar e então ela consegue ter os dados dela de volta. Tá? Então, os dados aqui ABC estão de volta na sua empresa. E sempre tem o mas, né? Sempre tem o abençoado do mas. O grupo hacker volta e fala assim, na sua segunda extorsão, fala assim, pera aí, campeão, eu ainda tenho os seus dados. Você tem de novo, porque eu te dei a chave aqui para você, então, descriptografar os dados. Mas eu também tenho. Então agora eu quero um segundo pagamento para que eu não vaze esses dados na mídia, ou na dark web, na deep web, enfim. E é o que a gente chama de segunda de extorsão dupla, né? Que é uma segunda extorsão. E aí, sinto muito, o seu backup não consegue resolver isso, tá? Essa primeira extorsão aqui, ele até consegue, tá? Então, pode ser que quando o grupo hacker faz essa primeira extorsão, você não vai pagar, por quê? Porque você então consegue, né, puxar o seu backup de volta, beleza. Só que os seus dados ainda estão lá, e isso é um problema. E aí você pode não cair na primeira extorsão, mas na segunda existe uma grande chance de que você caia. Então, consegue perceber que o backup não vai te salvar de tudo? Tá. Então, a gente ter essa visão cega, ingênua e desatualizada de que o backup resolve os nossos problemas, isso não está correto. Isso é um risco muito grande. Tenham em mente que o backup não é prevenção, o backup é mitigação de danos. Se você precisou usar o seu backup, isso quer dizer que os seus controles preventivos já falharam. Então, não é saudável, tá, que a gente se sinta seguro só por ter um bom backup. Porque, cara, se você precisou usar o seu backup, você já perdeu a guerra, você já perdeu a batalha, tá? Então, o máximo que você está fazendo ali é se recuperando, talvez de uma forma eficiente. Mas você já perdeu o jogo, porque você teve que usar o seu backup. E aí, backup não é prevenção, tá? Existem outros diversos controles preventivos. O backup não é um deles. Então, a próxima vez que você ouvir isso de alguém que essa pessoa ela tá tranquila, ela tá segura porque ela tem um backup, você tem agora subsídio para poder discordar, tá? E explicar para ela que não é bem assim. A gente não tá seguro só por ter um bom backup, mesmo que o backup seja bom, não tá. E é um risco muito grande a gente ficar cego achando isso. Mesmo assim, eu queria elencar aqui 3 dicas, né, que toda boa estratégia de backup deve ter. A primeira delas é, se possível, tenha um backup offline. Isso era muito usual antigamente, né? Até, por exemplo, backup em fita, e de repente isso caiu em desuso, talvez pela vinda, né, do ambiente cloud, etc. Mas é importante que você tenha alguma cópia, alguma contingência do seu backup de forma externa. Vai ser numa nuvem? Pode ser. Vai ser em uma fita offline, em algum outro prédio da sua empresa? Pode ser também. Mas é bom que exista esse backup externo. Porque, de novo, um dos pontos principais também, tá? Entre as várias atividades que um ransomware faz, ele
busca pelo seu backup para poder também acabar com ele. E aí ele vai conseguir então te fazer as duas extorsões. Então tenha um backup apartado, em nuvem e em um ambiente segregado, offline. A segunda dica é, também faz sentido que você tenha algum backup online ali de uma forma mais rápida, porque sempre que você precisar puxar algum backup, não por causa de um incidente, mas enfim, por qualquer motivo que seja, talvez um motivo mais simples, e aí você precisa todo um trâmite, buscar uma fita, enfim, para conseguir puxar esse backup, isso vai te dar uma certa dor de cabeça. Então, faz sentido sim que você tenha esse backup online, digamos assim, de mais fácil acesso, mas esse acesso tem que ser controlado. Então, faz bem, é boa prática que você tenha uma gestão, pelo menos, tá? Pelo menos uma gestão de controle de acesso em cima do backup. Bem rígida, beleza? A dica 3 é teste, teste e teste o seu backup. O que você não quer é, em um momento de desastre cibernético, de alguma crise, de algum incidente crítico, você precisar do seu backup e perceber que ele não está funcional, ou que ele demora 2 semanas para ser recuperado. Você não quer isso. Então teste o seu backup, tenha uma rotina de testes, talvez mensal, de forma talvez um pouco mais simples, né? Mas faz sentido que você teste também alguma situação maior, aonde você vai precisar ali dentro de algum incidente, de algum desastre. Mas é importante que você mantenha o seu backup testado. Só assim você vai ter confiança para usá-lo em um momento de pânico. Então agora você tem subsídio para saber que o backup não te garante nada. Ele te garante talvez uma boa recuperação, mas existem várias outras variáveis, vários outros cenários que o backup não vai te ajudar. Tenha mais controles, tenha controles preventivos, tenha um backup, obviamente, tá? Pelo menos com essas 3 dicas que eu dei, mas o seu entorno também tem que estar muito forte. Beleza?